Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana para fazer a correção dos exercícios. Lembrando que eu vou fazer a correção das tarefas que eu passei na semana passada para vocês, tá? E também já vou disponibilizar a correção da atividade dessa semana, tá? Na nossa aula dessa semana de crise de 29, não vem exercício, tá? Da aula, mas vem a tarefa e eu considerei a tarefa de vocês a, como exercício da aula, tá bom? Então, sobre Revolução Russa, né? Vamos fazer a correção da Revolução. Na primeira atividade, né, vocês tinham que assinalar a alternativa, pessoal, que fosse correta, tá? Em relação à Revolução Russa. E a alternativa correta, gente, é a letra B, né? Que a Revolução Russa, ela contou com intensa participação popular e resultou na adoção do socialismo. É essa a alternativa correta, tá bom? Pessoal, mesmo que você não soubesse que essa era a alternativa correta, dava para ir por eliminação, tá? Lá na letra A fala que consolidou o domínio burguês, quer dizer, fala que houve um fortalecimento da burguesia. E não, porque houve, né, a segunda fase da Revolução Russa que adotou o socialismo. Na letra C, fala sobre a estabilidade da situação política e econômica da Rússia, né, sendo que, na verdade, a economia russa estava indo muito mal por causa da participação da guerra contra o Japão, né, depois a participação na Primeira Guerra, e isso vai afetar a política também, vários grupos querendo participar da política. E na letra B, aliás, na letra D, perdão, fala que a revolução só foi possível pela ausência de repressão política. E pelo contrário, né, havia repressão política. Quem se colocava contra o Império Russo era mandado para as prisões na Sibéria. Ok? Então, aqui na questão número 1, a alternativa correta é a letra B de bola. Na questão número 2, a Revolução Russa de fevereiro de 17, né, que é a fase liberal, a fase burguesa da Revolução, tem que assinalar o que é correto também, tá bom? Gente, a alternativa correta é a letra D de dado, tá? Que fala que a Revolução contou com um forte apelo popular e instaurou uma república na Rússia. Tá correto, tá? Quem comandou a Rússia nesse período foi o Lvov e o Kerensky. Na questão número 3, tá? Na questão número 3, pessoal, a sequência correta é falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Na primeira frase, não tem letra. Na primeira fase, né, fala que os bolcheviques eram favoráveis à colaboração com a burguesia para a industrialização russa. Já os mencheviques defendiam a imediata transformação do país em socialista. Gente, a frase tá linda, ela tá assim muito perto de estar correta. A diferença, gente, é que aqui eles inverteram, tá? Quem queria, né, a colaboração da burguesia para a industrialização da Rússia eram os mencheviques, e quem queria a transformação do país em socialista eram os bolcheviques, os radicais, tá? Então eles só inverteram os nomes dos grupos políticos, tá? Na segunda frase, fala que a população russa era majoritariamente, ou seja, a maioria da população russa era operária. Não, a maioria da população russa era camponesa, tá? Por isso que essas duas frases elas estão falsas. Na questão número 4, Lenin e Trotsky ficaram conhecidos na história por liderarem o partido bolchevique na tomada do poder na Rússia na Revolução de Outubro/Novembro de 1917, tá? Gente, olha só, a letra B, né, fala aí que eles lideraram a Rússia durante o governo provisório de 17. Tá bonito,
né? Mas a expressão governo provisório é um nome dado para o governo do Kerensky na primeira fase, tá? E nessa primeira fase nós não temos o Lenin e o Trotsky, tá bom? Então, essa alternativa vocês poderiam ficar em dúvida, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Na questão número 5, né, que vocês tinham que... É uma espécie de verdadeiro e falso, né, que depois vocês iam ter que assinalar a alternativa correta. Gente, aqui a única alternativa que não está correta, né, porque a 1, a 3 e a 4 estão corretas, né? É a frase número 2, que fala que o exército branco era mais numeroso e bem treinado que o exército vermelho, e isso garantiu a vitória das forças de Stalin sobre Trotsky. Pessoal, o exército branco, ele era menor, tá? Era um exército composto, em sua maioria, por membros da nobreza, tá? E o exército vermelho, gente, ele era maior, era mais bem treinado, tá? E quem liderava o Exército Vermelho realmente era o Trotsky, tá? Mas o Exército Branco, ele não era, tá? Liderado, ele não era comandado pelo Stalin. O Stalin, aqui nesse período, ele tá no mesmo lado do Trotsky, tá bom? A gente está falando ainda do período em que o Lenin comandava a Rússia. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, tá bom? E aí, essa questão aqui, né? Essa tarefa que eu mandei como um exercício de sala para vocês, que vocês tinham que analisar essa imagem, tá bom? Nós temos uma frase em inglês aqui em cima, ó. E a tradução seria: claro que nós poderemos ter que trocar os remédios se não derem resultados, tá bom? E aqui, ó, todos esses frascos de remédio que aparecem aqui, ó, são siglas para as atitudes, tá, que o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos na época, ele tomou, né, e ele chamou todo esse pacote, todo esse conjunto de New Deal, tá? Aí nós temos aqui esse velhinho, né? Esse velhinho aqui, gente, ele tá meio acabadinho, mas dá pra gente ver que ele lembra bastante o tio Sam, né? Daquele cartaz que o exército americano usa para convocar os soldados para a guerra, tá? Então aqui nós temos os Estados Unidos. Aqui nós temos o Roosevelt, né? Ele tá carregando aqui uma maletinha de remédio. Aqui. E aqui nós temos o Congresso representado por essa senhorinha, né, por essa mulherzinha, né, olhando bem de perto aquilo que o Roosevelt vai fazer, né, aquilo que ele vai medicar, o que ele vai usar nos Estados Unidos, tá bom? Então, quais são os elementos presentes nessa charge? Gente, aqui é só para descrever, tá? É você olhar a imagem e descrever o que tem nessa imagem, tá bom? Então, aqui da esquerda para a direita, nós temos os remédios, né, que eu deixei em amarelinho ali para vocês. Todos esses remédios com siglas, né, dos programas do New Deal, do Roosevelt. Depois nós temos, né, o velhinho em recuperação, que ele representa os Estados Unidos. Aí, como médico, nós temos o presidente Roosevelt. E aí nós temos o Congresso americano, né, que está escrito, inclusive, aqui, ó, na roupinha. Congress. O Congresso norte-americano, né, como uma velhinha que está buscando resultados, né, buscando aí a solução, mas ao mesmo tempo está olhando bem de perto, tá? Para ver se o Roosevelt não faz nenhum tipo de bobagem. E aí, gente, a questão número 2, né? Como é possível interpretar a charge a partir do programa New Deal? Gente, a base do New Deal, a coisa mais importante do New Deal é a ação do Estado, tá? Sem essa interferência do Estado para tentar recuperar os Estados Unidos, para tentar recuperar a economia norte-americana, tá? Não daria certo.
tá? Mas mesmo assim, os Estados Unidos, né, aqui na imagem, dá para a gente perceber que ele precisa desses remédios, ele é observado por essa velhinha, pelo Congresso, e o governo norte-americano, ele sempre foi caracterizado, gente, por ser extremamente liberal, tá? Por defender, assim, que o Estado, o governo, ele não pode interferir. E a crise de 29 veio para mostrar justamente que essa total liberdade, né, esse liberalismo econômico, ele apresenta falhas. E que quando ele apresenta falhas, o Estado, com o remedinho, como aparece lá na imagem, ele tem que interferir. Tá bom? É isso. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Quem tiver com dificuldade, quem precisar de ajuda da professora Mariana, a gente se encontra no nosso plantão, ok? Até mais e bons estudos!